Olá, companheiros e companheiras, eu sou Luiz Arref, sou da Coordenação Nacional do MST e venho lá de Goiás. E nós estamos com um programa semanal de análise de conjuntura. Nós vamos começar com um rápido panorama internacional, porque há dois elementos estruturais para nós entendermos a conjuntura internacional que se aprofundaram nessas últimas semanas. O primeiro deles é a crise estrutural do capitalismo. Essa crise estrutural que tem sua base na mudança do núcleo dinâmico do capitalismo, passando do capital industrial para o capital financeiro, ela se projeta em quatro grandes dimensões: na dimensão econômica, na dimensão social, na dimensão ambiental e na dimensão política. E o que é que nós vimos nessas últimas semanas? Essa crise que se arrasta desde 2008 e que na realidade não passou, embora tenha toda uma construção ideológica dizendo que o mundo superou essa crise, nessas últimas semanas tem ficado claro que essa crise vai se aprofundar. Então as bolsas de valores no mundo inteiro caíram diante dos dados que demonstram que muito provavelmente a economia global vai entrar em recessão. Junto a esse elemento, nós temos o fenômeno da crise de hegemonia no mundo. A disputa dos Estados Unidos, decadente, com a China em ascensão, ela tem ganhado novos contextos e tem aprofundado os seus embates. Nos últimos meses, nos últimos 2 meses, os Estados Unidos têm avançado em cima da guerra comercial e da guerra tributária com a China. Porque os Estados Unidos têm clareza de que eles não têm capacidade, hoje mais, nem econômica, tecnológica, de retomar a hegemonia do mundo. Eles têm capacidade militar. E eles têm feito, com essa capacidade militar, essa pressão sobre os países e, fundamentalmente, a China. Para sair desse período da crise e consolidar a sua hegemonia, a China tem um projeto muito claro. A China busca, nos próximos 30 anos, integrar a Europa, a Ásia e a África num grande projeto chamado Rota da Seda, que muito provavelmente vai consolidar a hegemonia da China em caráter econômico, não só no Oriente, mas no Ocidente. A resposta dos Estados Unidos a essa estratégia da China é colocar o total controle sobre a América Latina e desestabilizar as democracias de países e territórios que estejam próximos da Rússia e da China. O que nós temos visto, por exemplo, em Hong Kong, faz parte, com certeza, dessa estratégia dos Estados Unidos, baseada nas guerras híbridas, de criar desestabilizações sociais nesses países. E no caso da América Latina, os Estados Unidos buscam não só o controle político e ideológico dos nossos países latino-americanos, mas fundamentalmente, entendendo que eles já estão numa perspectiva de guerra, eles buscam o controle dos nossos territórios e dos nossos bens comuns. Seja para aumentar o lucro das empresas capitalistas, mas também como reserva para que eles utilizem em momentos posteriores. É isso que explica o golpe no Brasil, o ataque aos outros países irmãos da América Latina, fundamentalmente a Venezuela. Eles buscam, ao destruir a democracia brasileira, eles buscam capturar, ter as condições de expropriar o nosso petróleo, a nossa água, a nossa biodiversidade, a nossa terra. E nessa semana, nós tivemos mais uma confirmação de como os Estados Unidos operaram no processo de golpe do Brasil. As mensagens aparecidas na Vaza Jato demonstram aquilo que as nossas análises já apontavam lá atrás, que na realidade a Lava Jato foi uma grande articulação entre poder judiciário e a mídia, e isso apareceu nas várias reportagens da Vaza Jato, da vinculação direta dos procuradores e dos juízes com grandes jornais e com a Rede Globo, mas não só essa articulação entre o Poder Judiciário e a grande mídia,
como também o papel fundamental que os serviços de inteligência e de judiciário dos Estados Unidos cumpriram. Essas mensagens da Vaza Jato demonstram a tranquilidade com que os procuradores conversavam entre si sobre o papel que os agentes dos Estados Unidos cumpriam de coerção, de levantamento de investigações em investigados da empresa Odebrecht, no caso das mensagens que passaram. Essas mensagens que apareceram, elas se somam também a outra mensagem que demonstra uma característica muito específica da pequena burguesia, e mais ainda da pequena burguesia brasileira, que é o ódio de classe que a pequena burguesia brasileira, que é capacho das elites brasileiras, tem da classe trabalhadora. E a ilustração disso é a forma perversa, cruel, nojenta com que os procuradores se referiram ao nosso presidente Lula, que está preso ilegalmente em momentos de dor da morte de seu irmão, do seu neto e da nossa querida companheira Marisa Letícia. Aquelas manifestações dos procuradores, elas não são de ódio exclusivamente ao Lula, elas são de ódio a nós, da classe trabalhadora, porque o Lula simboliza a nossa classe trabalhadora presa e submetida à perversidade desse empreendimento chamado Lava Jato. Então a Vaza Jato, nessa semana, demonstrou com mensagens muito importantes, contrariamente do que vinham se dizendo que não tem mais mensagens a aparecer, mensagens centrais para nós entendermos isso. Como o golpe do Brasil estava articulado e quais as características sociológicas da pequena burguesia brasileira. E o terceiro elemento da nossa conjuntura, que é importante também para nós entendermos nessa anexação do Brasil aos Estados Unidos, que se inicia com o processo do golpe, mas se aprofunda com o governo Bolsonaro, é o gravíssimo crime contra a humanidade, contra a Mãe Terra, que tem ocorrido na Amazônia e no Cerrado. As queimadas que estão acontecendo nas bordas do Cerrado com a Amazônia e na própria Amazônia, elas estão em índices históricos. Apesar do governo Bolsonaro tentar esconder isso, tentar esconder inclusive os dados científicos. Elas alcançaram padrões que são maiores, inclusive, de antes da política ambiental implementada pelo próprio governo Lula, que conseguiu, ao longo de vários anos, reduzir drasticamente o desmatamento. Mas é fundamental nós entendermos que as queimadas, elas não são específicas, elas não estão sozinhas no cenário de como esse capital internacional financeiro quer se apropriar dos nossos territórios. As queimadas, elas são uma etapa que é precedida, que antes dela vem a violência contra os povos, comunidades tradicionais, contra o campesinato daquela região, que é expulso dos seus territórios, sejam territórios indígenas, sejam territórios quilombolas, sejam territórios poceiros, sejam territórios historicamente em que essas populações produzem, são expulsas essas comunidades. Após esse processo, é feito desmatamento, é retirada a madeira ilegal, porque esse latifúndio, esse agronegócio, ele explora essa madeira ilegal. E após esse processo, é então feito a queimada. E após a queimada, nós temos um período muito específico do ano das queimadas, que é o período de seca da região. E é importante ressaltar que esse não é um ano de seca intensa. Após a queimada, essa indústria da morte, ela se aprofunda, porque se consolida esse território queimado com pasto, com gado, e se prepara os processos de violência, de morte, de assassinato, de expulsão do campesinato para o próximo período. Portanto, essas queimadas, elas têm em cima do trator do correntão o agronegócio, e elas têm em cima da draga as empresas mineradoras, sobre o apoio e o estímulo perverso do governo Bolsonaro e de seus ministros. Então, o governo Bolsonaro
e os seus ministros, principalmente o ministro Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente, ele tem um papel decisivo ao construir uma retórica de que é importante se desmatar para se desenvolver o Brasil, que na realidade é a retórica de defesa do agronegócio no seu lado mais arcaico. Mas é também dos latifundiários que operam o agronegócio nessas regiões. Frente a isso, as organizações camponesas retomam o seu compromisso de construção de um projeto popular para o campo, para as águas e para as florestas, que está inserido dentro de um projeto para o Brasil. É fundamental nesse momento nós entendermos que a solução para essas queimadas não são políticas preservacionistas sem as comunidades. Ao contrário, é a consolidação no território das ocupações historicamente originárias, tradicionais. É a realização de processos produtivos agroecológicos, da produção de alimentos saudáveis, que essa região tem experiências seculares e que nos últimos anos, com o avanço da agroecologia, tem se consolidado como não uma alternativa, mas como o único caminho para o campo, as águas e a floresta do bioma Amazônia e do bioma Cerrado. É nesse sentido que nós, do MST, estamos assumindo a missão de plantar aquilo que o agronegócio, que o governo Bolsonaro tem desmatado e tem destruído. Nós estamos nos desafiando a plantar 10 milhões de árvores por todos os nossos territórios, nos nossos assentamentos, conservando as nascentes, recuperando o solo, em praças públicas, em todo o território nacional. E conclamamos todas as forças populares a assumirem para si essa belíssima missão. Nós somos o projeto da vida, eles são o projeto da morte. E é essa a nossa missão de construir um Brasil que não seja esse Brasil da morte, que seja um Brasil popular, um Brasil sustentável, um Brasil onde o povo e a mãe natureza sejam sujeitos. Por isso, nós precisamos estar atentos e mobilizados para o calendário de lutas do próximo período. Dia 5 de setembro é o Dia da Amazônia. É importante que nós realizemos atos, realizemos audiências públicas, realizemos atos simbólicos nas cidades em defesa da Amazônia. No dia 7 de setembro, ocorre o Grito dos Excluídos e ocorre também o 4º tsunami da educação, em um processo de levante popular contra as atrocidades do governo Bolsonaro nas várias áreas, incluindo a educação. E no dia 20 de setembro, nós conclamamos todas as organizações a se somarem em um grande dia de greve geral no Brasil, mas também se somando à greve geral global contra as mudanças climáticas e, no caso do Brasil, em defesa da Amazônia. Essa greve global contra as mudanças climáticas vai do dia 20 ao dia 27, e é importante que nós dialoguemos entre nós, camponeses, campesinato e classe trabalhadora, em atos nas cidades, em atos nos nossos assentamentos, nos territórios quilombolas, nos territórios indígenas. Mas é importante também que nós ocupemos as ruas. A força popular tem condições de frear essa máquina da morte que o governo Bolsonaro tem feito questão de alimentar. Nós, povos do campo, das águas e da floresta, temos a solução para o país. É a produção de alimentos saudáveis, é a agroecologia, a soberania alimentar, a conservação dos nossos bens comuns que historicamente nós temos feito. Esse é o caminho e essa é a resposta a essa conjuntura internacional e a essa dinâmica da exploração capitalista no nosso país. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo programa da Análise de Conjuntura Semanal.